Ok, boa noite a todos, né? Um prazer imenso estar aqui. Espero contribuir com o meu trabalho, que é da minha dissertação de mestrado, já concluído, né? Então, eu trouxe para cá tudo que foi feito nesse período para iniciar minha apresentação. Todos estão vendo? Sim, estamos vendo. Então, o trabalho é Libras e Ensino de Filosofia, a experiência do pensar, né? De pensar, é do pensar pelas mãos que falam. Bom, esse trabalho, a iniciar já um desafio, né? Libras e Ensino de Filosofia, duas grandes disciplinas, e mais que isso, né? Instrumentos que nos possibilitam uma melhor comunicação e que, né, nos possibilitou, nesse momento, mostrar no meu trabalho que tratam-se de duas disciplinas que, ao longo do processo histórico, principalmente a filosofia, vem com uma grande luta, né, resistindo aí ao grande processo. Então, vejam só, eu vou iniciar meu trabalho mostrando aqui que o objetivo geral dele foi elaborar uma proposta metodológica do ensino de filosofia pela experiência da Libras, a língua brasileira de sinais. Nós temos um tempo bem resumido, mas eu vou tentar tudo aqui que eu me dispus, né? Relacionar Libras, os objetivos específicos, relacionar Libras e ensino filosófico numa experiência de pensar crítico pelas mãos que falam, levar o conteúdo filosófico para o espaço de enunciação da Libras, construindo um elo de maneira contextualizada entre os profissionais das respectivas áreas, criar metodologias de ensino que possibilitem melhor desempenho no ensino de filosofia e aprendizagem do surdo, desenvolver oficinas filosóficas e de Libras com temas interdisciplinares a partir da percepção do surdo e sua corporeidade, produzindo material filosófico didático metodológico pela enunciação da Libras, né? Constitui-se já um grande desafio. Professora Eline, perdão interrompê-la, mas eu acredito que os slides não estejam passando, talvez seja por estar em tela cheia. Às vezes a gente tem esse problema aqui na transmissão. Se você puder Eles não apresentar estão eles... passando? Não, estamos no primeiro slide ainda. Isso acontece sempre. Se puder Nossa. apresentar eles em tela reduzida mesmo, acho que aí a gente consegue acompanhar. Desculpa. Não, isso acontece mesmo. Eu que E falei agora, de ter estão avisado vendo? antes. Agora estamos vendo passar. Muito obrigado, professora. Perdão pela interrupção. Nossa, e agora onde eu parei aqui? Deixa eu tentar me situar também aqui. Assim, eu estava bem aqui na justificativa, né? Tinha visto apenas os objetivos. Bom, aqui, na verdade, tudo iniciou quando, na verdade, eu trabalhando numa instituição, né? E aqui está ele, que vocês podem perceber. Nessa instituição, eu tive o primeiro contato com alunos surdos, né? Instrutores, com a questão da Libras. E tempos depois, numa outra instituição, eu também com a comunidade surda, e aí nessa instituição tinha muitos alunos surdos, tanto no ensino médio quanto no ensino superior. E outro momento foi quando das visitas ao Centro de Apoio ao Surdo, a pessoa com surdez, que despertou ainda mais essa necessidade de compreender e de entender. Eu já tinha feito um curso básico de Libras, né? Na verdade, a Libras sempre me intrigou, porque haviam alunos surdos na sala e muitas das vezes esses alunos surdos, a participação, a compreensão me parecia um tanto distante, né? Os dois universos numa sala de aula e, ao mesmo tempo, parecia tão distante. Então, assim nasce nessa perspectiva, nasceu Libras e Ensino de Filosofia. Essa experiência do pensar pelas mãos que fala exatamente pela possibilidade de trazer bem mais para próximo da questão da reflexão filosófica, esse aluno que pareceu mesmo tão distante, simplesmente pelo silêncio de uma oralidade, né? Por não ter. Opa, desculpa, lá estou eu criando coisas. Então, nesse outro... Gente, não sei o que está acontecendo comigo hoje, que eu estou... Nesse outro momento, sim, filosofia e livros, aqui eu mostro rapidamente o que eu me propus, né? Que no primeiro momento eu tratei da questão
da trajetória, né, filosofia e Libras, interpretando pensar, até a trajetória da ausência e presença da filosofia. Então, eu fiz um apanhado aqui da filosofia em todos os momentos aqui no período colonial, né, o jesuítico, que a filosofia estava como presença garantida, no período republicano, onde a filosofia era uma presença definida, no período da ditadura, onde havia também uma ausência definida, e no período pós, né, 80, uma presença controlada. Então, eu tentei mostrar nesse capítulo do meu trabalho essa ausência e presença da filosofia de forma indefinida ou garantida, mas e também controlada. E o que até hoje nós passamos por todo um processo em que a filosofia é deixada à margem, muitas das vezes, como se ela não fosse necessária a essa maior reflexão e comunicação. Bom, mas aí o nosso trabalho ele corre mais uma vez agora para a questão da Libras, né? Então, eu trato aqui no segundo momento aqui correntes filosóficas e abordagens do ensino dos surdos. Eu vou mostrar que surdez não é mudez, que é preciso ter um outro olhar, que ainda se confunde o surdo com o mudo, né? Uma LS que, na verdade, que aqui no Brasil ela advém da LS francesa, né, que a língua de sinais ela tem no mundo todo, mas que a nossa, em específico, tem a sigla de Língua Brasileira de Sinais. E aí, em um outro momento, eu vou compartilhar esse conhecimento sobre a epistemologia surda. E eu faço um apanhado desde a questão do oralismo, da comunicação total e do bilinguismo, mostrando aonde que todo o processo, né, que os surdos passam, também, mais uma vez, pela questão da resistência, dele se compreender enquanto corpo que se expressa, corpo que não é um corpo só com deficiência, né? Mas é alguém que precisa estar dentro da sala de aula, está inserido e está nesse processo de não só de comunicação, porque o surdo, no trabalho, eu explico muito o que acontece ao longo do processo histórico do surdo, quando ele não tem vez nem fala, né? E, inclusive, os seus direitos são tolhidos. E aí, num outro momento, eu vou tratar dessa questão da corporificação ou corporeidade presente nos sinais das Libras. É um momento onde a gente trata a questão dos sinais das Libras e vai mostrar qual a importância dela e aonde ela tem uma certa a conexão entre ela e a questão da filosofia, que é o que eu tento mostrar. Então, na percepção corpo, o segundo momento, eu trato a percepção, corpo próprio, expressão, linguagem e fala, e aí eu trago a minha fundamentação teórica para o pensamento de Maurício Merleau-Ponty, aonde eu vou tratar o papel da percepção na fenomenologia de Maurício Merleau-Ponty, né? O silêncio do corpo e a expressão, que eu mostro exatamente por que esse silêncio do corpo e essa expressão é tão importante, e aonde eu trago exatamente para essa questão da surdez. A investigação sobre a linguagem, o corpo como expressão e fala, e o corpo surdo, a experiência do ser surdo. Bom, no terceiro momento eu falo no ensino da filosofia pela enunciação da Libras, aí eu vou tratar especificamente da corporeidade do intérprete de Libras do surdo, do lógico, do sujeito da pesquisa, descrição e no final, as oficinas filosóficas, que é onde eu quero chegar para mostrar para vocês. O locus do meu trabalho foi no Centro de Ensino de Apoio à Pessoa com Surdez, né? E onde eu vou trabalhar especificamente com surdos. Bom, aqui eu vou só tratar de quanto a metodologia, objetivo, natureza, dá para vocês darem uma olhadinha aí, que nós temos um pouquíssimo tempo para o principal aqui, que é o ensino da filosofia pela enunciação da Libras, uma experiência de corporeidade. Então, no meu trabalho, como eu trago essa fundamentação para o que Merleau-Ponty vai falar de percepção, de fala falada, né, da questão da corporeidade, do corpo como expressão e fala, que ele, não somente pela oralidade, que aí eu já trago lá atrás a questão da Libras e a questão da filosofia, mostrando que existe uma forma de falar, independente não somente pela oralidade, que durante muito tempo foi tido como principal para poder ter conseguir abstrair, conseguir ter os conceitos, e eu mostro que o surdo, ele tem, por ter uma língua, né, e por conseguir se expressar e ter ultrapassado isso, construindo a própria língua dele, o surdo tem, sim, capacidade, por que não, de fazer suas reflexões, abstrações e construções da filosofia. Então, eu proponho para o meu trabalho que, na verdade, ele ia ser experienciado, inclusive, por período da Covid, e aí ele teve um momento, mas muitos outros momentos que ainda ele poderia ter alcançado, né? Quando ir mesmo para
a prática de desenvolver o que a gente fez através do caderno filosófico que eu proponho, onde nós conseguiríamos fazer os vídeos, transformar todo esse material num material que pudesse ser um dicionário filosófico, é tudo que eu me proponho aqui no meu trabalho, né? Mas aí, inicialmente, nós fizemos esse caderno com oficinas filosóficas. E nessas oficinas, né, eu disponho ela para segundo e terceiro ano no ensino médio, e nessas oficinas eu já começo aqui pela capa trazendo uma artista que é surda, né? Esse aqui é um trabalho da artista aqui, da Nancy, né? E ela já uma artista surda, onde aqui ela mostra todos os continentes e a questão das LS, né, em diferentes regiões. Nessa oficina aqui, eu faço, no primeiro momento, eu mostro, né, eu faço uma apresentação, um planejamento metodológico, a relação das oficinas, onde eu vou mostrar especificamente no trabalho. Não está aqui todo, mas o que a gente pode, como eu falei. E para a apresentação aqui, e para cada momento, eu vou me especificar bem aqui no planejamento metodológico, onde eu tenho uma apresentação para cada oficina, justificando o porquê, os objetivos, qual é a carga horária, os recursos que vai ser utilizado, qual a metodologia, que atividade integradora, que vai ser o momento mesmo que a oficina vai estar em prática, né? A problematização, uma investigação do conceito, uma aplicação do tema que se propõe, uma socialização da realidade, e culmina com uma avaliação e também com todo o material de referência. Então, o que acontece aqui nesse primeiro momento? Né? Aí eu vou fazer a relação das oficinas agora. A oficina 1, eu trabalhei filosofando, filosofia e corporeidade. Eu até me olvidei que eu achei que era só 10 minutos e eu não botei aqui algumas imagens, que eu trabalho muito. O surdo, ele é espaço visual. Então, o surdo, ele precisa, né, os sentidos dele estão mais aguçados em as questões de espaços visuais. O que eu fiz? Nós iniciamos essa primeira oficina, né, filosofia e corporeidade, tratando aqui de como é que esse surdo ele se situa, de como essa reflexão através da própria corporeidade do surdo, do próprio corpo surdo. Aqui no meu trabalho tem muitas fundamentações, muitas obras de surdos também, né? Então, filosofia e corporeidade. O objetivo principal dessa oficina é refletir sobre corpo e corporeidade, despertando para a consciência corporal, analisar a importância da corporeidade nas experiências do surdo, estabelecer relação entre filosofia e corporeidade. Aqui o Merleau-Ponty, mais uma vez, né, fundamentando o que ele vai tratar de o que é a corporeidade, a questão das expressões corporais, por que a fala, a linguagem se dá pela expressão, porque, como eu falei, o surdo ele na verdade, na próxima oficina eu vou explicar o que a gente fala de espaço corporal. Em todo o trabalho, eu traço exatamente a importância dos sinais, aonde, por que ele é espaço corporal. Sinal, por exemplo, como o trabalho, né, é um sinal aonde ele mostra que ele não toca no corpo, mas ele mostra, faz uma contextualização do sinal com o próprio corpo, para que possa chegar a mensagem ao destino que se dá, né? Então, aqui, por exemplo, eu uso muitas imagens, né? Atividade integradora, eu vou utilizar painel de figuras, onde eu trabalho muitas obras e muitas imagens, né? Eu não estou com todas aqui, mas porque nós vamos usar, na oficina, eu mostro claramente o porquê, porque são espaços visuais, eles vão transferir isso para Libras, nós vamos refletir acerca do que significa isso, né? E há toda uma estrutura dentro desse caderno que vai possibilitar essa reflexão filosófica aqui. Na relação da oficina 2, né? Pensar, criar e recriar com as imagens. Eu trago para cá todo um trabalho que é também de um outro artista surdo, né, em que ele trabalha um artista plástico e ele vai mostrar, por exemplo, esse aqui é um sinal de gato, né? É uma LS e ela coincide com a nossa também aqui no Brasil, né? Na Libras, esse gato. E aí eles vão se situar em questão de identidade, se encontrar nesse processo, numa reflexão, por exemplo, onde a gente pode estar trabalhando diversas outras... A proposta é fazer com que a gente compreenda que, enquanto profissional da filosofia, nós podemos também estar utilizando de atividades onde
o surdo, ele se compreenda e se encontre enquanto identidade. E ele consiga também, através da Libras, que muitas vezes os profissionais, às vezes, não sabem ou não têm esse contato, está dando a sua aula e simplesmente o surdo está ali captando. Mas o que acontece? Ele precisa estar inserido nesse processo realmente, e inserido de forma a gente também compreender esse universo dele, como é que ele fala, né? E como é que ele entende através do próprio corpo. E aí esses sinais, eles vão... através da Libras, o surdo ele vai mostrando o universo dele. Bom, qual é o objetivo aqui principal? Refletir filosoficamente a consolidação da identidade e cultura surda, a partir das obras de arte de Chuck Barth, para além de uma acessibilidade. Chuck Barth também é surdo, né? E é um artista onde ele trabalha a própria identidade dele. Então, trazer para esse surdo, ele se perceber enquanto representatividade. Identificar o corpo surdo como experiência estética e de narrativa. Propiciar conhecimento e interação entre os surdos e ouvintes através da arte surda. Né? Essa é a oficina 2. E aqui a gente tem alguns momentos, por exemplo, esse sinal aqui, né, significa cor, aonde eu falei que ele é espaço visual, então a mão próximo à boca, aonde ele faz os sinais com movimentos, né, tem um direcionamento, tem uma orientação, e aí ele vai mostrar que aqui significa cor, né. No trabalho, especifica bem o que significa tudo isso e aonde ela se linka com a questão dessa expressão e corpo. Esse aqui é o próprio Chuck Barth, né, onde ele mostra aqui uma tela, ele faz, né, uma tela com os próprios pincéis aqui. Ainda nessa... desculpe, eu mesmo fiz aqui aqui é a oficina 2 ainda. Tá, Eline? 4 minutinhos para encerrar. Tudo bem. Então, na oficina 3 aqui, eu vou trazer a filosofia propriamente dita, filosofia, poesia e corporeidade em movimento. Então, eu vou trabalhar aqui textos filosóficos mais voltados para ele, e aí eu utilizo em alguns momentos, nós vamos trabalhar com diversos tipos de artigos ou paródias. Infelizmente, eu não posso mostrar a apostila toda em toda a sua abordagem e os critérios, o que está na apostila, né? Eu só posso mostrar muito rapidamente aqui o que está posto, né? Mas como objetivo também, compreender o sentido da alegoria da caverna, identificando os elementos constitutivos que a mesma possui, buscando relacionar com situações e experiências vividas, fazer releitura da alegoria da caverna, refletindo seu sentido e significado na sociedade de ontem e de hoje, expressar por meio de diferentes formas artísticas o conhecimento aprendido sobre a alegoria. E a proposta na apostila são diversos outros textos, eu trouxe esse em específico, né, para mostrar aonde ele vai, nós vamos adentrar no universo da própria, e mais uma vez, lembrando que são muito imagéticos, né, porque são espaços visuais, e com muitas atividades ligadas à própria arte, né, no sentido de que aquelas do artista plástico, eles vão refazer essas próprias obras, nessas filmagens a gente vai rever esses sinais, construir os textos a partir também das releituras aqui, com os próprios sinais da Libra, ou seja, é um universo onde a gente adentra no espaço também do surdo, trazendo ele para essa reflexão. E é uma proposta que não é que estou dando a mágica para que aconteça essa aproximação, mas uma tentativa de entender que o corpo surdo e o corpo da pessoa que oraliza, né, estão no mesmo espaço e elas precisam que essa comunicação, essa linguagem, seja compreendida uma linguagem que, quando o Merleau-Ponty vai falar, uma linguagem falada é a linguagem falante, que não precisa ser necessariamente apenas pela oralização. É algo que é um desafio, é algo que talvez por eu ter tido contato, ter estado em sala de aula, vivenciei isso com os alunos surdos, por saber um pouco de Libras, muitas das vezes, falando em Libras, eu entendia o universo deles e tentava trazer que é possível que nós estejamos mais próximos, mais perto e mais presentes de pessoas que estão tão próximas e muitas das vezes estão ausentes, né? E aí, nesse processo, as minhas considerações finais aqui, eu vou usar duas falas, uma do Merleau-Ponty e a outra do Ronis Quadros, que também é um surdo, né? Nossa árvorezinha aí é composta de mãos, que por isso mãos que falam, né? Eu poderia ter iniciado, vocês estão me vendo, né? Estamos sim, professora. Então, eu poderia ter dito...
certo? Se alguém tem algum contato com a Libras, vai entender o que eu falei. Se não, eu disse, oi, tudo bem? Né? Meu nome é Eline, né? E meu sinal, eu fiz assim, né? Um surdo é que dá os sinais. Então, é possível essa comunicabilidade. E o Ronice Quadros, que é surdo, diz, a voz do surdo são as mãos e os corpos que pensam, sonham e expressam. Permita-se ouvir estas mãos. Somente assim será possível mostrar ao surdo como eles podem ouvir o silêncio da palavra escrita. Quando percebo, aí o Merleau-Ponty diz, quando percebo, não penso o mundo, ele organiza-se diante de mim. Então, a grande proposta aqui é que nós possamos, que pelo silêncio, né, a palavra escrita aqui, a primeira língua do surdo é a Libras, a segunda é o português. Então, há um silêncio no corpo que fala assim, basta que nós nos permitamos tentar entender e tentar fazer com que essa conexão exista. O meu muito obrigada, né? Espero ainda estar. Estou acompanhando aqui, professor, e eu acho que estou dentro dos 20 minutos. Obrigada. Perfeitamente. Então, os nossos aplausos para a Eline, se você quiser. Para surda é assim, ó. Já fiz se assim. Tiver... já. Já fiz, é que quando você não está me vendo. Eu não estou. E quando tem o ouvinte e o surdo, é assim, né? Esse eu não sabia. Porque está ouvinte e surdo ao mesmo tempo. Tá. Bom, muito obrigada, professora Eline, parabéns pelo seu trabalho, excelente. A professora Camila, que seria minha colega mediadora, não está, então eu vou colocar uma questão aqui para você, Eline, para você responder para nós, né? Que é a seguinte, eu achei magnífico esse seu trabalho, né? E eu fiquei em dúvida no seguinte, essas oficinas, elas são aplicadas só para os alunos surdos ou numa sala em que há surdos e ouvintes? A minha primeira questão. A segunda questão, quando você, Eline, aplica essas oficinas, você aplica em Libras ou você fala em português e tem uma intérprete? Ou um intérprete, né? Então, seria essa questão. E a terceira questão, como que você explorou o ponto de vista do Merleau-Ponty, no sentido, eu entendi, da corporeidade e tudo, mas se você pudesse contar um pouco assim para nós essa questão do referencial teórico, como é que você foi amarrando com o ensino de filosofia e Libras. Então, vou passar a palavra para você. Ok. Olha só, a primeira, né? A primeira questão aqui que eu saí aqui um pouquinho da tempo. A proposta não é somente para os surdos, porque senão eu vou estar, né, fazendo estou segregando de novo os que ouvem. Então, a proposta, tanto que a minha experiência foi em sala de aula com ouvintes e surdos. Então, por exemplo, eu ia dar aula de filosofia, e tem o surdo, e sabemos que por lei, amparado por lei, né, que os surdos, eles, na verdade, eles têm direito, tem que ter um intérprete em sala de aula, né? Então, a proposta é que o intérprete, só relembrando aqui, né, no caso do surdo, é a 10.000, a lei que ampara a Libras é 10.406, né, de 24 de abril de 2002, e o do intérprete de Libras, né, é a 5.626, de 22 de dezembro, né, de 2005, onde tem um surdo, necessariamente, obrigatoriamente, tem que ter um intérprete, né? E as minhas inquietações se davam por isso, porque eu, trabalhando na primeira instituição que eu citei lá, eu fui para trabalhar com a filosofia, mas por ter a curiosidade de fazer um curso de Libras dentro da instituição, eu acabei sendo puxada para fazer essa mediação entre o surdo e o ouvinte dentro da sala de aula, né? Eu acompanhava esse processo para ver o desenvolvimento, mas tinha um intérprete. Então, quando isso acontecia, o que ocorria, eu saí um pouco do universo da filosofia e só fui acompanhar aquele universo. Foi onde eu aprendi um pouco da Libras, né? Onde eu fui me sentindo assim, fazendo um pouco que parte da vida deles, do universo deles, e das dificuldades também. Porque existe ainda alguns preconceitos de achar que eles... há uma confusão com o tipo de deficiência, né? Porque existem as pessoas que têm leve questão aditiva, problemas, e não são necessariamente surdos. Eu tive alunos em que eles eram ouvintes,
tinha uma leve deficiência auditiva, mas que se identificou como surdo e não quis mais nem aparelho. Não, eu vou aprender Libras e eu sou surdo. Se assumiu como identidade surda, né? Então, o que acontece? A proposta é que seja com ouvintes, né, e surdos, todos na sala de aula. A questão aqui é que há uma oficina e que ela enriqueceria muito mais se, infelizmente, não fosse no período da Covid, onde o que fosse acontecer, ela iria expandir para muitas outras coisas, como os vídeos, né, com essa transcrição para a própria Libras, com eles, né, com os ouvintes e surdos, um dicionário filosófico dentro da própria Libras era a proposta. Mas é para ouvintes e surdos. A outra questão é se havia intérpretes, eu até já disse, os intérpretes, né, estariam presentes, sim, nesse processo, e na verdade, os intérpretes, ainda há aquela coisa que muitos dizem assim, mas e o intérprete, ele vai saber da filosofia, ele está ali para fazer essa interpretação, e o professor tem que saber da Libras, agora o professor vai ter que saber da Libras, né? Eu, como profissional da educação, como professora de filosofia, me senti, né, não na obrigação de aprender Libras, mas eu me senti impulsionada a ter que fazer, porque como é que eu estou em sala de aula, tem um aluno que ele não consegue estar compreendendo, ou que eu vou acreditar meramente que ele está... Eu precisava ter esse contato, para que essa linguagem ela perpassasse por isso. E eu compreender que, além dele compreender essa linguagem, das dificuldades dele, né? Então, algumas pessoas dizem assim, mas tu é normal, já não basta a filosofia, tu ainda quer tentar conciliar ou entender isso, né? E aí o Merleau-Ponty ele se encaixa perfeitamente, porque quando eu trabalho a fenomenologia da percepção de Merleau-Ponty, é a obra onde ele vai mostrar isso, onde ele vai tratar, principalmente quando ele vai falar da linguagem, da fala como expressão e da corporeidade. A corporeidade é o corpo próprio, né? O sujeito, é a intencionalidade dos próprios gestos e das expressões. Então, o surdo ele tem uma língua própria, e por ter uma língua própria, ele tem essa comunicação e ele entende, sim. Essa escrita, mesmo ele não tendo... Porque, assim, a gente sabe que quando o surdo ele tem a língua portuguesa e quando ele é transcrito, né, existe uma forma... Ele tem a própria gramática dele. Existe a própria gramática na língua dos surdos, né? O que a gente, às vezes, ignora um pouco, porque parece que só existe o nosso universo, né? Mas nós temos dentro de sala de aula, eu estou com uma experiência agora no estado, onde tem, dentro de uma sala de aula, tem o cego, tem o surdo, tem o autista, tem a pessoa que tem síndrome de Down e tal. E aí, a gente vai ignorar esse processo? Então, talvez, né, eu tive algumas dificuldades, né? E uma delas foi que na filosofia é fundamental. E o Merleau-Ponty foi esse viés que me foi possível, e pela corporeidade mais ainda, porque ele vai tratar dessa expressão enquanto eu no mundo, eu que estou aqui, eu que sou e estou no espaço. Então, essa fala falante, a fala falada, a intencionalidade do sujeito quando ele quer expressar isso, né? É porque é um universo tão vasto, para tão pouco tempo a gente falar, né? Mas é mais ou menos por aí.